Olá para todos que me assistem pelo meu canal no YouTube. Quero cumprimentar vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo meu canal. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Sou o pastor Sérgio H. Costa, tenho a alegria de me dirigir a vocês, cumprimentar e desejar que Deus esteja abençoando sua vida, seu lar, sua família, seu coração. E tenho certeza que através das mensagens que são postadas aqui no meu canal, elas têm sido de grande importância na vida de todos aqueles que têm podido ser alcançados através dessas postagens, desta publicação. Por isso eu já quero deixar esse aviso de antemão. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, clique aí no sininho da ativação da inscrição para você ser sempre notificado todas as vezes que um vídeo novo for postado, for publicado, você será notificado. E assistindo o vídeo, não deixe de deixar o seu like, a sua curtida, tá? Que é importante para informar a rede social a relevância dessa postagem, a importância dessa publicação. Então deixe a sua curtida e também não deixe de compartilhar o vídeo com os seus contatos para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas com a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Então, dado aí o aviso, tá? Eu vou fazer uma rápida pausa, vai aparecer aí na sua tela a divulgação aqui do programa e já estarei de volta para ministrar a palavra do Senhor. Prontinho, já aqui de volta para ministrar a palavra de Deus sobre um tema que eu vejo de grande importância para todos aqueles que estão me assistindo. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu vou ler aqui a passagem no livro de João, tá? O evangelho que foi escrito pelo apóstolo João, no capítulo 6, eu vou ler aqui alguns versículos, tá? Que dão a tônica temática do assunto que eu quero trazer nessa oportunidade, tá? Então, alguns versículos aqui do capítulo 6, eu estarei fazendo a leitura. Se vocês tiverem a oportunidade de abrir a sua Bíblia, tiver alcance de vocês aí, abra sua Bíblia no capítulo 6 de João. Caso não tenha a possibilidade de estar perto aí de uma Bíblia para você poder acompanhar a meditação na palavra que nós vamos fazer, mas que você possa aí pegar o papel, pegar uma caneta, tomar nota para você estar aí sendo alimentado com a palavra de Deus e ter a oportunidade de depois também abrir a Bíblia, ler a passagem e ter uma compreensão clara desse ensinamento que eu quero trazer para vocês nessa oportunidade. Então, amados, eu quero falar sobre a questão do alimento espiritual. O alimento espiritual, nós vamos ver aqui que a palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. É através da palavra de Deus que nós somos fortalecidos espiritualmente. Então, eu quero dizer como Deus fortalece a vida espiritual. Logicamente, se nós formos analisar na nossa área física, nós precisamos de alimento para fortalecer a nossa estrutura física. Da mesma forma, a nossa área espiritual, ela precisa de alimento. E nós vamos ver aqui que qual é o verdadeiro alimento para o nosso espírito, para a nossa alma, para que tenhamos um espírito alicerçado na fé, fortalecido na fé em Deus. E vamos ver aqui alguns versículos da passagem de João, capítulo 6. Eu quero ler aqui
a continuação do versículo 35 do capítulo 6 de João, que diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha, irmãos, esse versículo, ele é uma declaração de Jesus Cristo, ali quando ele estava conversando com os judeus ali nessa oportunidade, e havia uma questão entre os judeus de que os seus pais, né, os antepassados dele, que viveram na época de Moisés, eles tiveram um sinal de Deus na vida deles quando eles tinham saído do cativeiro do Egito, estavam no deserto caminhando em direção à terra de Canaã, e Deus providenciou o alimento para eles, que foi o maná. Então os judeus questionavam com Jesus que quem deu o alimento do céu para eles foi Moisés. Mas Jesus retrucou e falou: o verdadeiro alimento não foi Moisés quem deu a vocês. O verdadeiro pão que foi enviado do céu é aquele que vem para dar vida ao mundo. Esse é o verdadeiro pão. Então Jesus se pronunciou dizendo: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome. Então Jesus está expondo aqui que ele é o verdadeiro alimento. O que ele queria dizer com isso? A sua mensagem, a sua palavra, o seu evangelho, as boas novas da salvação que iam ser proclamadas pela igreja, proclamando a todo mundo a salvação em Cristo Jesus, esse seria o verdadeiro alimento. A pessoa crê no Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, estaria recebendo de Deus o verdadeiro alimento, o verdadeiro pão. Quando a palavra de Deus se refere a pão, pão é no sentido de alimento. O que verdadeiramente alimenta o ser humano, o que é o verdadeiro alimento, a Bíblia intitula como pão. O pão é o alimento. E o verdadeiro alimento para dar vida àquele que crê, né, no Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra do Senhor Jesus. É as boas novas de salvação. É o Evangelho da graça. Esse é o alimento verdadeiro que as pessoas estão precisando. Tanto que Jesus fala aqui: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome. Por quê? Porque o Evangelho é o Evangelho da salvação eterna. Quem crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz, será salvo, né? Romanos capítulo 8, versículo 1 fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quer dizer, os que estão em Cristo, que abraçaram a fé em Cristo, já estão livres da condenação. Eles têm posse da sua salvação eterna, da vida eterna, da salvação, da justificação. Diante de Deus, o crente está justificado. Ele não está mais sentenciado à condenação por causa do pecado, porque Jesus tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores levou sobre si, e pelas suas feridas nós fomos sarados, diz a palavra do Senhor. Então, prosseguindo aqui, irmãos, ele diz aqui: o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha, Jesus, além de ser o alimento, ele é a água que sacia a sede espiritual. Que maravilha, irmãos! Nós vemos o Senhor Jesus se pronunciando aqui e dando o verdadeiro alento para todos aqueles que creem na sua palavra. Aquele que vem a mim nunca mais vai ter fome espiritual, não vai ter mais sede. Eu vou saciar a fome, eu vou saciar a sede espiritual, eu vou cumprir tudo que a pessoa precisa para ter paz, para ter graça, para ter alegria no espírito, para ter
uma vida plena, uma vida abundante e a certeza da salvação eterna. Irmãos, isso é a maior dádiva, o maior presente de Deus para a humanidade. É a oportunidade delas terem a salvação em Cristo Jesus. Então, prosseguindo aqui, eu quero passar para um outro versículo aqui mais à frente. Esse versículo que eu li foi o versículo 35. Agora eu vou ler o versículo 47, onde diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha, irmãos, agora olha a ênfase dada pelo Senhor Jesus aqui nesse versículo, quando ele diz: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Você vê que ele não coloca no futuro, vai ter a vida eterna. Ele coloca no sentido presente de que quando a pessoa crê nele, já tem garantida a sua vida eterna, a sua salvação, a sua plena comunhão com Deus. Ele se torna uma nova criatura. Os que são da fé se tornaram uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando a pessoa se converte a Cristo, ela se torna uma nova criatura. Foi o que Jesus falou para Nicodemos lá em João capítulo 3, quando ele falou: é necessário nascer de novo. E Nicodemos perguntou: pode o homem porventura voltar ao ventre materno para nascer novamente? Jesus falou: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E quando Jesus se referiu a Espírito ali, ele falou do novo nascimento, que é uma condição espiritual. A pessoa, ela antes dela se converter, ela é uma pessoa, mas só que espiritualmente ela está morta. Mas quando ela se converte a Cristo, ela passa a ter vida no seu espírito, ela passa a ser uma nova criatura. Por isso que a Bíblia chama de um novo nascimento. Então, Jesus fala aqui: em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Jesus está dando garantia ao todo aquele que nele crê, a garantia da vida eterna. Louvado seja Deus. Aí ele conclui aqui no versículo 48, dizendo novamente: eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: eu sou o alimento que você precisa. A minha palavra é o verdadeiro alimento que dá vida a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro alimento é a mensagem de Cristo, é a palavra do Senhor através do Evangelho que é proclamado pela Igreja do Senhor aqui na terra. A mensagem da salvação para toda a humanidade é o Evangelho. As pessoas precisam entender que o Evangelho é o Evangelho da salvação. Todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. E olha o Senhor dizendo aqui: aquele que crê em mim tem a vida eterna e eu sou o pão da vida. Ele dando a ênfase de que a sua palavra é o verdadeiro alimento espiritual. Pulando aqui mais alguns versículos, lendo aqui o versículo 51, onde Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Agora Jesus passa a se referir sobre a obra da redenção que ele ia realizar. Ele ia se oferecer em sacrifício pela humanidade. Olha bem, irmãos, que para ele ser salvador da humanidade, ele teve que se oferecer em sacrifício. Teve que ser um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício total, um sacrifício totalmente válido para que pudesse alcançar
todas as pessoas que crescem na obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário. Então veja bem que ele enfatizou em alguns versículos que lemos aqui, que ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o pão que dá vida. E quando aqui no versículo 51 ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele falou que ele veio do céu e ele é o pão vivo, o alimento que desceu do céu. E ele diz assim, se alguém dele comer, viverá eternamente. Aqui é um sentido, tá? De comer desse pão significa de se alimentar da sua palavra, tá? De crer na sua palavra, se alimentar da sua palavra. Aquele que dele se alimenta, diz aqui, viverá eternamente. Aí ele conclui dizendo, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí ele estava se referindo ao seu sacrifício. Eu vou realizar um sacrifício pela humanidade e a humanidade vai ter o verdadeiro alimento que elas precisam para ter a vida eterna, que é crer na obra redentora que o Senhor Jesus veio realizar na cruz do Calvário, crer que ele pagou o preço dos nossos pecados, crer que ele morreu no nosso lugar, levando sobre si a sentença da nossa condenação, e crer que ele ressuscitou dentre os mortos para nos garantir a vida eterna, a nossa salvação. Esse é o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Ele é o verdadeiro alimento para o mundo. Então ele completou aqui dizendo que ele daria a sua vida pelo mundo, né? Que era a sua carne, ele ia se entregar em sacrifício, e isso seria o pão que ele ia dar, ou seja, realizando a obra da redenção com a sua morte e ressurreição, ele estaria trazendo o alimento para toda a humanidade. Naquela oportunidade ele estava conversando com os judeus ali que estavam presentes, ouvindo ele, mas ele aqui já se refere a dar vida, né, pela vida do mundo, ou seja, o alcance maior para toda a humanidade viria através do sacrifício que ele ia realizar e a mensagem que seria proclamada pela igreja para alcançar muitas pessoas em todo o mundo, porque Marcos 16,15 fala, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então, a mensagem da salvação é o Evangelho de Cristo. Assim, concluindo, irmãos, o versículo 57, tá? O anterior que eu li aqui foi o 51, agora eu vou pular aqui para o versículo 57, na conclusão aqui desse tema bastante importante, né? Para você estar sendo alimentado com esse ensinamento, com essa instrução, né? Versículo 57 diz assim, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, isso aqui é Jesus falando, né? Assim como o Pai, que é o Deus Pai, né? Que ele estava se referindo, que ele vive e enviou a Jesus, né? Ele fala, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, amados, nessa conclusão aqui, no versículo 57, que eu quero, né, fazer o desfecho aqui dessa mensagem, Jesus concluiu falando sobre o Pai, né? Assim como o Pai que vive, né? Ele me enviou, Jesus falou, o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta. Aí Jesus se refere à sua palavra, quem de mim se alimenta. Olha que Jesus fala, o Pai me enviou e eu vivo pelo Pai. Assim, aí ele fez uma alusão, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então você vê que o Pai, né,
Jesus se referiu que ele vivia pelo Pai. Ele tinha a vida porque ele tinha a essência. Ele sendo Deus, ele tinha a mesma essência. Mas aqui na terra ele estava como humano. Então Jesus, o Deus que encarnou, né, o Filho de Deus encarnado aqui na terra, Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus, ele, no caso aqui, diz que ele vivia pelo Pai e assim todo aquele que se alimentasse dele, ou seja, da sua palavra, né, iria ter vida por intermédio dele. Então eu quero deixar para você que me assiste, concluindo aqui a mensagem, tá? Que você não é para viver uma vida capenga, uma vida como se você tivesse sozinho nesse mundo, você só olha para os problemas que você passa e situações que você enfrenta. Você tem que entender que o Senhor Jesus, ele já pagou na cruz do Calvário o preço por cada um de nós. E você que me assiste, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Você tem que se alimentar do Evangelho. Você tem que nutrir a sua fé. Você não pode deixar a sua fé sem ser alimentada. Você tem que meditar na palavra do Senhor. Efésios 6,10 fala: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando Efésios 6,10 fala fortalecei-vos, é que é para o crente não viver fraco, não viver uma vida capenga espiritualmente falando. Ele tem que se fortalecer no Senhor. E lá diz mais, e na força do seu poder. O que é a força do poder de Deus? É o Evangelho. Lá no livro de Romanos, capítulo 1, no versículo 16 em diante, o apóstolo Paulo se refere ao poder de Deus. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o poder de Deus se revela no Evangelho de Cristo. E esse Evangelho de Cristo é o nosso alimento. Jesus, o Filho de Deus, já pagou o preço dos nossos pecados. Ele já cumpriu todo o propósito e plano de Deus para a nossa salvação. Ele já cumpriu. Ele não precisa ainda vir ao mundo cumprir o plano da nossa salvação. Ele já fez, já concretizou, já realizou. Olha que eu li aqui que ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que dele comer viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, ele falou que ele ia se oferecer em sacrifício para dar vida a todo aquele que nele cresce. Então, amados, a palavra de Cristo, o Evangelho, é o nosso alimento, é o que fortalece o nosso espírito, é o que fortalece a nossa alma, é o que nos dá ânimo, que nos dá vigor para nós prosseguirmos propagando, pregando, ministrando a mensagem do Senhor, a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação para todas as pessoas. E você que me assiste, se você ainda não é um crente em Jesus, se você ainda não tomou uma decisão de abraçar a fé no Senhor Jesus, o Evangelho, ele aponta para o Salvador. Então, o Salvador é Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Confesse Ele como seu único e suficiente Salvador. Abrace a fé no Salvador Jesus Cristo e tome posse da sua salvação. E você, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, você que já professa a fé no Senhor, você que talvez tenha oscilado, né? Você tenha oscilado, você talvez tenha por algum momento estado oscilante, se congrega, se vai para a igreja, se não vai, se ora, se lê a Bíblia, se não lê, se não ora, enfim, você não precisa levar essa vida, como eu falei, uma vida capenga. Você tem que entender que o Senhor Jesus já cumpriu
todo propósito para a nossa salvação. E a palavra dele, a mensagem dele, que é proclamada pela igreja aqui na terra, é o evangelho que dá vida, é o evangelho que dá a garantia da salvação eterna, é o evangelho que produz vida e vida em abundância para todo aquele que crê. É o evangelho da graça que traz paz ao coração. Você não tem mais que andar ansioso, preocupado, conturbado, aflito e com incertezas. Você tem que estar firme na fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o pão da vida, é o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento. A sua mensagem, ela alimenta verdadeiramente a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração. Amém? Que Deus assim esteja fazendo com que você, meu querido e meu amado, que me assiste, esteja aí sendo alimentado com essa palavra, e que essa palavra encontre guarida no seu coração, e você possa aí ser revigorado, fortalecido o seu ânimo, despertado, restaurado. Talvez você precise de uma restauração, que você seja restaurado. E você que ainda não é um cristão, confesse a Cristo como Senhor e Salvador, e que você tome posse da sua salvação em Cristo Jesus. Assim eu deixo essa palavra, essa reflexão, essa meditação na palavra de Deus. Tenho certeza que ela falou em cada coração. Que Deus esteja assim abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. E assim, meu amado, eu concluo essa mensagem, desejando que Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, que Deus abençoe cada um que tenha assistido esse vídeo nessa oportunidade, e querendo Deus, com fé no Senhor Jesus, até uma próxima oportunidade com mais um vídeo ministrando a palavra do Senhor. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus.